Eu passei mais de 30 anos acreditando que estava fazendo tudo certo. Meu nome é Ethan Walker. Tenho 58 anos. Sou pastor desde a juventude. Durante décadas ensinei que disciplina espiritual era a prova máxima da fé, que quanto maior o sacrifício, maior o agrado de Deus. E o jejum, para mim, sempre foi o ápice disso tudo. Desde jovem aprendi que jejum era uma chave, uma ferramenta poderosa, uma forma de forçar o céu a responder. Eu lia sobre Moisés, sobre Elias, sobre Jesus no deserto, e concluí algo simples e perigoso. Se eles sofreram, eu também precisava sofrer. Aos poucos, o jejum deixou de ser entrega e se tornou desempenho. Eu ensinava que jejum verdadeiro precisava doer, que fome era sinal de santidade, que fraqueza física era a prova de força espiritual. E as pessoas acreditavam. Eu via homens e mulheres se esforçando além do limite. Alguns desmaiavam, outros adoeciam, mas eu dizia que era normal. É a carne morrendo, eu afirmava. Com o tempo, minha igreja cresceu. Meu nome ficou conhecido. Fui convidado para conferências. Escrevi livros, ensinei métodos, criei campanhas de jejum coletivo. Mas algo começou a quebrar dentro de mim. Eu estava sempre cansado, irritado, vazio. Minha esposa dizia que algo estava errado, mas eu chamava isso de ataque espiritual. Até o dia em que tudo terminou. Era uma manhã comum. Eu estava sozinho no meu escritório, orando em jejum. Sentia o corpo fraco, o coração acelerado. De repente, uma dor atravessou meu peito. O ar desapareceu, minhas pernas cederam. E então, o silêncio. Não houve medo. Não houve dor. Houve desligamento. Quando percebi, eu não estava mais ali. Vi meu corpo caído no chão, imóvel, sem vida. Vi pessoas entrando na sala, ouvi gritos, mas sem som. E então uma luz surgiu. Não vinha de cima, nem de lugar nenhum. Ela simplesmente estava. E eu fui atraído para ela. Não caminhava, não flutuava. Era como se eu fosse puxado por algo que me conhecia completamente. Quando me aproximei, senti uma presença. Não precisei ver um rosto. Eu sabia quem era. Era Jesus. E naquele instante, tudo o que eu achava que sabia desmoronou. A voz não veio de fora, veio de dentro. Por que você jejuava? A pergunta me atravessou. Eu queria responder por amor, mas não consegui. Então imagens começaram a surgir. Vi meus sermões, vi meus livros, vi minhas palavras. Vi pessoas tentando alcançar um padrão impossível. Vi culpa, vi frustração. Vi gente achando que Deus só os ouviria se sofressem mais. E então a voz falou novamente. Você me buscava ou buscava se sentir poderoso? A verdade caiu como um peso insuportável. Eu jejuava para ser ouvido, para ser reconhecido, para me sentir diferente. E então ouvi algo que jamais me esquecerei. O Pai vê o coração, não o sacrifício. Naquele momento entendi. O jejum nunca foi sobre comida, nunca foi sobre dor. Era sobre libertação, sobre justiça, sobre amor. Isaías 58 se abriu diante de mim como nunca antes. Não é este o jejum que escolhi. Eu havia lido aquele texto centenas de vezes, mas nunca o tinha vivido. E então senti que precisava voltar. A luz começou a se afastar. O peso retornou. A dor voltou com força. Ar entrou violentamente nos meus pulmões. Eu estava vivo. Dias depois tentei contar o que vivi, mas nem todos quiseram ouvir. Quando preguei a verdade que vi, fui rejeitado. Perdi minha igreja. Perdi meu cargo. Perdi meu status. Mas ganhei algo que nunca tive antes: liberdade. Hoje não ensino jejum como sacrifício.
Ensino como entrega, não como dor, mas como transformação. E agora, deixo uma pergunta para você. Você tem buscado a Deus ou apenas tentado impressioná-lo? Ou tem buscado apenas a sensação de estar perto dele? Você tem buscado a presença de Deus ou a aprovação das pessoas? Você tem buscado transformação ou apenas desempenho espiritual? Porque existe uma diferença profunda entre entregar o coração e tentar impressionar o céu. Durante muito tempo, eu confundi disciplina com devoção. Confundi sacrifício com obediência. Confundi dor com santidade. E talvez você esteja fazendo o mesmo, sem nem perceber. Talvez você ore, jejue, sirva, se esforce, mas no fundo carregue um cansaço silencioso que não vem do pecado, vem do peso de tentar ser suficiente. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Nunca pediu que você se esgotasse para ser aceito. Nunca pediu que se ferisse para ser ouvido. O que ele sempre buscou foi um coração quebrantado, não um corpo exausto. Um espírito disposto, não uma mente sobrecarregada de culpa. Nós aprendemos a medir espiritualidade por esforço, por quanto abrimos mão, por quanto sofremos. Mas Deus mede de outra forma. Ele mede pelo amor, pela misericórdia, pela disposição de obedecer mesmo quando ninguém está vendo. O verdadeiro jejum não começa no prato, começa no coração. É jejuar do orgulho, da necessidade de reconhecimento, da comparação constante. É abrir mão do controle e aceitar que Deus não é um prêmio a ser conquistado por desempenho. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo para fazer mais. Talvez Ele esteja te pedindo para descansar. Descansar da tentativa de provar algo, descansar da culpa, descansar da imagem que você construiu para parecer espiritual. Porque a graça não se conquista, ela se recebe. E receber exige humildade. Jesus nunca chamou os perfeitos, chamou os cansados, os sobrecarregados, os que não aguentavam mais carregar pesos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez essa palavra seja para você hoje. Talvez o jejum que Deus espera de você não seja ficar sem comer, mas ficar sem fingir. Fingir força, fingir santidade, sem fingir que está tudo bem. Porque quando paramos de fingir, Deus começa a agir. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Ore, reflita, pergunte a Deus com sinceridade: Senhor, onde meu coração tem estado? E lembre-se sempre disso. O Pai vê o coração, não o sacrifício. E antes de encerrar, eu quero te pedir algo simples. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava tratando o seu coração, não ignore isso. Se inscreva no canal, não por números, mas para continuar caminhando em reflexão, verdade e fé. Deixe o like, isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez também estejam cansadas de tentar provar algo para Deus. E se quiser, escreva nos comentários apenas isso: eu creio. Às vezes, uma simples declaração de fé é o primeiro passo de uma transformação profunda. Fique em silêncio por alguns segundos e deixe Deus falar com você.